Boa tarde aos presentes aqui no auditório do Hospital Universitário, aqueles que estão nos assistindo à distância. Hoje nós temos a honra de receber o professor do Instituto de Física da USP, Paulo Eduardo Artacho Neto, graduado em Física, com mestrado, doutorado, pós-doutorado na área, e que hoje se notabiliza por algumas funções importantes, sendo o representante brasileiro no painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ele é o coordenador do programa FAPESP de mudanças climáticas e também é o presidente do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. E agora está coordenando o Núcleo-Centro. O Centro de Estudos da Amazônia Sustentável aqui na universidade. Para nós, a presença dele é muito importante. Nós temos uma tradição já, né, de trabalhar com temas relacionados às mudanças climáticas, mas de uma forma ainda marginal. E nosso objetivo é implementar cada vez mais essas colaborações. E tanto que na próxima semana nós teremos a professora Lúcia Andrade, da disciplina de nefrologia, falando da questão material particulado, atmosférico e função renal. É um trabalho que é feito com os dados do ELSA Brasil. Então, eu convido o professor Paulo Artacho para fazer a apresentação dele, e depois disso nós estaremos abertos para as perguntas e comentários da plateia presente e também de quem estiver à distância. Professor Paulo, por favor, uma honra sua presença aqui. Obrigado, Lotufo, obrigado para todo mundo. Seguindo a apresentação. Bom, gente, então, basicamente, como o Lotufo colocou, vamos fazer um seminário bem informal, tá certo? Quanto mais informal, melhor para a gente, tá? Sem grandes frescuras. Então, discutir não só a questão da saúde, mas a questão da sustentabilidade da nossa sociedade em geral, né? Bom, primeiro, é uma questão, essa frase eu peguei de um relatório, na verdade, de um paper que saiu na Lancet, né, de que as mudanças climáticas são uma das maiores ameaças à saúde pública que a gente vai ter nesse século. Não é a única, como vocês sabem muito bem, mas certamente é importante e, essencialmente, causado pelo aumento da temperatura, pelo aumento do nível do mar, que vocês vão ver mais detalhes, e pelo aumento da incidência de eventos climáticos extremos, como grandes chuvas, etc. e tal. E cada um desses aspectos, né, traz impactos na saúde diferenciados, né? Então, por exemplo, estresse devido a altas temperaturas, né, com grandes ondas de calor, evidentemente isso altera a qualidade do ar, altera a quantidade de material particulado na atmosfera, afeta a qualidade de água, qualidade e disponibilidade de água, né? Afeta a questão da segurança alimentar, como vocês vão ver muito claramente, e vários outros fatores, como o aumento da incidência de queimadas, que afeta muito da região tropical do nosso planeta, e vai por aí afora. Então, esse slide eu achei que era legal começar com ele para mostrar a enorme diversidade de interfaces que existe entre a questão de mudanças climáticas e a questão da saúde. Isso é muito bem ilustrado, né, pelo conceito da WMO, o conceito do One Health, que vocês todos conhecem muito bem, né, que para você ter um ser humano sadio, você precisa ter o meio ambiente sadio, você precisa ter saúde dos animais que nos cercam e a nossa própria saúde. Então, eu acho que este conceito mais integrado com a questão ambiental e a questão climática é a direção com que a maior parte dos trabalhos do IPCC, da WMO, da WHO estão seguindo hoje. Bom, o cerne da questão das mudanças climáticas pode ser visto
nesse slide e no próximo que eu vou mostrar, né? Então, basicamente, isso aqui é um gráfico de 1750 até 2020, né? A aceleração do uso dos recursos naturais do nosso planeta e a aceleração da dominação nossa, seres humanos, que é uma única espécie no planeta, estamos tendo. Isso pode ser visto como crescimento exponencial de produção de papel, de uso de energia, águas sendo represadas nos nossos grandes reservatórios. Isso tem uma série de impactos no meio ambiente físico, né? Não só na questão do aumento da concentração de gás de efeito estufa, mas na temperatura do planeta que está aumentando, deposição de nitrogênio em áreas costeiras e assim por diante. Então, essencialmente, essa é uma das questões centrais nas questões das mudanças climáticas, que é o uso, além do possível, dos recursos naturais do nosso planeta. A ponto de, o último relatório do IPCC tem uma frase que eu acho que é muito forte, que é um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta hoje, é a perda de conexão vital entre nós, humanos, e o resto do mundo que nos sustenta. Quer dizer, essa frase é uma frase que sintetiza, ela não fala de clima, ela não fala de economia, ela não fala de nada, mas ela é central nesta questão da nossa reconexão com um planeta muito mais sustentável, como vocês vão ver no final da apresentação. Bom, agora focando mais um pouquinho agora na questão climática e um pouco mais no final para a questão da saúde, né? É importante a gente salientar que a primeira conferência onde a comunidade científica alertou a sociedade de que alguma coisa não estava indo bem foi na Conferência de Estocolmo, que ocorreu em 1972, há 50 anos atrás, e o título da conferência é expressivo. Estocolmo United Nations Conference on the Human Environment, já reconhecendo a nosso papel na modificação do meio ambiente global. Isso aconteceu há 50 anos atrás. Depois nós tivemos a Rio 92, a famosa Rio 92, que já foi há 30 anos, depois a Rio mais 20, bom, e várias das 30 COPs que já ocorreram até agora. E aqui na direita está o aumento da temperatura global, desde a primeira COP até a última COP, vocês veem que, obviamente, não teve absolutamente nenhum efeito em mitigar nem emissões e nem o aumento da temperatura. E tem várias razões pelas quais isso acontece, né? Uma delas é a questão da falta da governança, né, que impede essa construção de um novo sistema socioeconômico que seja minimamente sustentável. Então, esse é um dilema importante que a gente tem, que depois a gente pode conversar. Bom, no centro da questão das mudanças climáticas globais é o aumento da concentração de gases de efeito estufa, né, que desde a década de 90, nesse gráfico, mostra um crescimento contínuo, apesar da pandemia, onde muito do setor de transporte no planeta se reduziu. Isso não fez absolutamente nem cosquinha na redução da emissão de gás de efeito estufa. Hoje, a gente está emitindo cerca de 60 bilhões de toneladas de CO2 equivalente na atmosfera terrestre. O problema é que a atmosfera terrestre é uma casquinha muito fina. Para vocês terem uma ideia, 80% da massa da atmosfera fica nos primeiros 15 quilômetros da atmosfera. Né? Perto do raio da Terra, isso é absolutamente nada. Então, você tem um reservatório minúsculo, onde a cada ano, todo ano, você está jogando 60 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Então, isso faz com que as concentrações estejam aumentando muito rapidamente,
né? Então, aqui é aumento da concentração de dióxido de carbono, aqui de metano e aqui dióxido nitroso, são 3 dos principais gases de efeito estufa. No caso do CO2, a concentração já aumentou 66% desde a Revolução Industrial. No caso do metano, 259%. O metano é um gás que é 28 vezes, molécula por molécula, mais forte para produzir efeito estufa do que cada molécula de CO2. Bom, o que quer dizer, em essência, nesse gráfico, é que uma espécie, entre as milhões de espécies do nosso planeta, adquiriu uma propriedade que é mudar a composição da atmosfera terrestre. Então, isso é uma questão importante, até eticamente para nós, sobre o que é que nós vamos fazer com essa capacidade que a gente adquiriu recentemente na história, né, humana de mudar a composição da atmosfera terrestre. Bom, hoje, atualmente, 17% das emissões de gás de efeito estufa global estão associados com desmatamento, 83% estão associados com emissões industriais, praticamente transporte e produção de energia, né? Então, essencialmente, esse é o estado que nós estamos hoje. E aí, o último relatório do IPCC, cuja síntese foi lançada há 2 semanas atrás, ele tem duas frases que eu acho que é importante, né? Esta é a primeira: a evidência científica é inequívoca, mudanças climáticas são uma ameaça ao bem-estar humano e à saúde do planeta. E qualquer atraso em uma ação global, coordenada e conjunta, vai levar a uma perda de uma breve janela que se fecha rapidamente para assegurar um futuro habitável. Esta frase foi aprovada por diplomatas de 196 países, né? Então, veja a linguagem que é utilizada. A linguagem olha, é uma ameaça para assegurar um futuro habitável. Então, nessa frase está sendo colocada em questão a habitabilidade futura do nosso planeta como um todo. E aí, o IPCC conclui que, a menos que haja reduções imediatas, rápidas e em grande escala nas emissões de gás de efeito estufa, limitar o aquecimento a 2 graus pode ser impossível, né? Então, por que o IPCC colocou essa frase? Porque o único acordo que existe hoje global é o Acordo de Paris, que tenta limitar o aumento da temperatura em 2 graus Celsius, mas isso hoje, vocês vão ver um pouco mais para frente, já é impossível de ser feito. Então, vamos lá. Qual é a história por trás dessas 2 frases, tá? A primeira é de que as ações humanas têm aquecido o planeta a uma taxa sem precedentes nos últimos 100 mil anos da história do planeta, né? Então, o nosso planeta tem 4,2 bilhões de anos, desde quando ele foi formado. A vida demorou 2,3 bilhões de anos para aparecer no planeta, e nós aparecemos só nos últimos 200 mil anos, né? Só para a gente ter uma ideia da escala da nossa presença aqui no planeta. E, basicamente, hoje nós estamos 1,1 graus Celsius, em média, mais alto na temperatura do que ao longo dos últimos 2.000 anos, que é o que está nesse gráfico, mas você pode estender esse gráfico até 100 mil anos atrás. Então, o que nós estamos fazendo é sem precedente no nosso planeta, pelo menos em 100 mil anos. Se a gente olhar os últimos 40 ou 50 anos, da média da temperatura, é esse gráfico aqui. Então, é inequívoco que estamos aquecendo, sim, o planeta a uma taxa muito, muito rápida comparado com os períodos geológicos, né? Isso não é novidade, né? Isso aqui é um artigo publicado em 2016 sobre as anomalias de temperatura no Brasil, tá? Olha o Vale do Rio São Francisco, um aumento de temperatura da ordem de 2,3 e 2,4 graus, né? Médio. A parte leste da Amazônia, a mesma coisa. E aqui na direita são as anomalias de chuva, né? Então, o Brasil Central e o Nordeste estão ficando regiões cada vez com menores taxas de precipitação, e está chovendo mais
no sul do Brasil. Claro que uma molécula de água que não cai na bacia do São Francisco vai cair em algum outro lugar. E ela está caindo aqui no sul do Brasil. Então, vocês vejam, esse gráfico tem implicações muito importantes do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de economia. Isso é o que já está ocorrendo, não são previsões para o futuro. Muitas cidades do norte da Bahia já tiveram um aumento médio de temperatura de 2,5 graus Celsius, né? Bom, e o futuro? Né? O que o IPCC planeja, faz previsões do ponto de vista da temperatura futura? Bom, para isso é importante a gente entender como as atividades humanas, com as emissões de gases de efeito estufa, com as emissões, implica nas alterações das concentrações. Diretamente, isso afeta o balanço radiativo do nosso planeta, que é quanto de radiação entra e quanto de radiação sai. Nós estamos retendo mais radiação infravermelha na baixa atmosfera, e isto tem, de acordo com a termodinâmica, você tem mais energia, você aumenta a temperatura, e esse aumento de temperatura tem uma série de impactos na precipitação, circulação atmosférica e assim por diante. Então, existe uma relação causal entre atividades humanas e os impactos das mudanças climáticas. Bom, mas para a gente saber quanto vai ser o aumento da temperatura no futuro, você tem que ter um cenário de emissões, né? Como é que vai se comportar essas emissões de 2020 ao longo deste século? Bom, o IPCC fez 3 cenários de emissões. Um cenário de emissão onde, olha, vamos imaginar que a gente continue emitindo 60 bilhões de toneladas por ano, aumentando a uma taxa de 2% ao ano. Ou seja, continuar como nós estamos agora. Isso vai levar o planeta a um aquecimento médio de 4,3 graus Celsius. Se nós implementarmos o Acordo de Paris, como estamos implementando agora, ou seja, a meia boca, né? Basicamente, isso pode levar o planeta a um aquecimento médio de 3,7, e se implementarmos o Acordo de Paris da maneira mais rigorosa possível, um aumento de 2,8 graus Celsius. Então, vocês veem que esses são os cenários, né, que o painel trabalha como cenários futuros, tá? Bom, mas isso é a média da temperatura no planeta como um todo. Primeiro, ninguém vive na média do planeta. Segundo, 75% da superfície do planeta é água. E água tem uma capacidade térmica gigantesca, muito maior que os ecossistemas terrestres. O que importa é a distribuição geográfica deste aquecimento. Bom, em primeiro lugar, se a gente limitar em 1,5 graus Celsius em média, veja que, por exemplo, o Brasil pode ter um aumento da ordem de 2 a 2,5 graus, né, em média. E aí, conforme você vai aumentando a previsão, vai aumentando os impactos. Se a gente olhar o gráfico correspondente a um aumento médio de 4 graus no planeta, as áreas continentais, como o Brasil, podem aumentar em temperatura da ordem de 5 graus a 5,5 graus. As regiões árticas, aqui em cima, é que por causa do projetor não está dando para ver muito claro, tá? Mas o Canadá e Rússia pode aumentar alguma coisa da ordem de 7 graus. Então, vocês imaginam para um ecossistema um aumento de 5 graus a 7 graus de temperatura. Altera todo o funcionamento do ecossistema como um todo, né? Mas o clima não é só temperatura, né? Então, isso afeta a chuva, né? Afeta a chuva de que jeito, né? Este gráfico aqui mostra o que pode acontecer com o nosso planeta se permitirmos um aquecimento de 4 graus Celsius. O Brasil vai se tornar muito mais seco, particularmente no Brasil central e na Amazônia. O sul da África também vai se tornar uma região muito mais seca, bem como toda a Europa mediterrânea. Tá? Então, isso a gente já observa. Você vai no Algarve, em Portugal, você vê a desertificação avançando, você vai no sul da Espanha, você vê já avançando hoje. E, em particular, também na América Central, nós vamos ter uma redução muito pronunciada da chuva. Em outras regiões vai chover mais do que hoje,
né? Se a gente olhar, um dos maiores impactos da chuva é a produtividade agrícola, né? Você precisa de água para produzir alimentos, seja carne, ou seja soja, ou seja arroz e assim por diante. A mudança na umidade do solo com 4 graus de aquecimento, veja como fica a situação do Brasil, com uma redução muito significativa da chuva, né? E a mesma coisa no sul da África, né? A mesma coisa na Europa mediterrânea e na América Central e também toda a parte central dos Estados Unidos. Isso traz dificuldades, certamente, para o nosso planeta alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Né? É mais ou menos óbvio isso, né? E isto já é reconhecido pela Embrapa, por exemplo. Isso eu peguei esses 4 gráficos de um relatório da Embrapa de 2019, mostrando as regiões onde tem alto estresse hídrico ou muito alto estresse hídrico. As regiões que tinham muito alto estresse hídrico se concentravam no Nordeste, na década de 80 até os anos 2000. E isto foi se expandindo para o Tocantins, para Goiás, para o Mato Grosso, e aí na próxima década isto vai se estender, como vocês podem ver. Então isso traz impactos muito grandes na saúde, na economia, na subsistência, e o Brasil certamente vai ter que pensar o que a gente faz com os milhões de brasileiros que moram no Nordeste e que daqui a algumas décadas não vão ter condições de sobrevivência naquela região. Então, a gente, como nação, vai precisar trabalhar com esta questão. Isso foi reconhecido num relatório do Fórum Econômico Mundial, que é aquele fórum em Davos que os bilionários se encontram todo ano, né? Num relatório deles de 2016. O relatório deles é sobre o impacto na produção de alimentos em um planeta 3 graus mais quente. Olha a situação da América do Sul como um todo, em particular do Brasil, né? Então vocês veem que isto é uma questão que, obviamente, deve preocupar qualquer pessoa que imagina construir um planeta sustentável. Como é que nós vamos alimentar 10 bilhões de pessoas com essa mudança nos recursos hídricos do nosso planeta? Bom, e o último impacto que eu vou falar é a questão do aumento do nível do mar, que afeta todas as cidades costeiras, né? Em particular o Brasil, que tem 8.500 quilômetros de área costeira, tem que se preocupar com isso. Bom, de acordo com os cenários de emissões, nós podemos ter um aumento do nível do mar, em média, de até 1 metro, se você levar em conta todos os processos de alta probabilidade bem conhecidos, se você incluir os processos de baixa probabilidade, mas que podem vir a acontecer, esse aumento do nível do mar pode ser alguma coisa da ordem de 1,5 grau, né? Agora, no último relatório do IPCC, o IPCC, pela primeira vez, fez uma simulação do seguinte: como é que seria o aumento do nível do mar em 2300? E é interessante a gente saber por que o IPCC fez isso. Porque se você derrete na Groenlândia 1 quilômetro cúbico de gelo e essa água vai para o oceano, não se conhece nenhum processo físico que você possa recongelar essa água e transportar essa água lá para o teto da Groenlândia, né? Ou seja, são processos irreversíveis. E uma vez iniciados esses processos, não tem como parar, tá? E o aumento do nível do mar resultante desses processos é da ordem de 15 metros em 2300. Claro que essa água não derrete em um século, né? Mas, uma vez que começou o processo, não tem como parar. Então, vocês imaginam uma cidade que nem o Rio de Janeiro, com a água 15 metros acima do que é hoje. Imagina Manhattan, ou Xangai, ou as cidades costeiras do nosso planeta, o impacto socioeconômico que isto pode vir a ter, né? E, por último, é importante a gente perceber outra questão que tem impacto importante na saúde, é o aumento dos eventos climáticos extremos, né? Então, em junho de 2021, bateu 48 graus no Canadá, né, em Vancouver, que nunca tinha chegado nem perto disso, bateu 52 graus na Califórnia, e
a Europa teve a maior chuva em um século na Alemanha, que varreu várias cidades do mapa, né? Isso a gente vê aqui com São Sebastião, com Petrópolis, com inundações na Bahia, Minas Gerais, afetando principalmente a população de baixa renda, que é a população mais vulnerável, né? E, ao mesmo tempo, em 2021, o Rio Negro teve no nível mais alto dos últimos 119 anos, onde tem medidas da altura do Rio Negro em Manaus. Então, isto tem impactos muito importantes. E o aumento dos eventos climáticos extremos já está ocorrendo desde a década de 80. Isso é uma compilação da World Meteorological Organization, né, onde a quantidade de eventos climáticos extremos multiplicou por 4 e está se acelerando rapidamente, né? Tanto globalmente, quanto mesmo se a gente olha localmente, né? Aqui é a precipitação em São Paulo, desde 1935 até 2018. Ela vem aumentando sistematicamente, mas o mais importante é que o número de dias onde chove mais de 80 milímetros ou 100 milímetros em um único dia, multiplicou por 4. Tá? Isto basicamente prejudica a população de baixa renda, que perde o pouco que tem. Em São Sebastião, para vocês terem uma ideia, choveu 850 milímetros em 15 horas. Né? Eu estava numa reunião científica em Israel e o pessoal absolutamente não conseguia acreditar que fosse possível chover isso, porque em Israel, isso é a chuva que cai em 3 anos. Né? Caiu em 15 horas no mesmo local na Serra do Mar. Então, com os desastres que vocês viram, né, além das mortes, bom, milhares de pessoas perdem o pouco de tudo que eles têm na vida. E no futuro? Quer dizer, o que nos espera dos eventos climáticos no futuro? Bom, as simulações do IPCC mostram que um evento que ocorria antes a cada 50 anos, num planeta 4 graus mais quente, vai ocorrer 39 vezes mais frequentemente, e vai ser 5 vezes mais intenso. E isso é exatamente o que a gente já está vendo hoje, não é nem previsão para o futuro. Né? Então, isso tem um impacto sobre a saúde muito grande. E aí é importante que a gente está numa época importantíssima da evolução humana, onde a gente vai ter que fazer uma transição, porque, obviamente, esses cenários que a gente mostrou não pode se tornar realidade se a gente quiser ter um planeta minimamente sustentável. E a grande questão é, nós vamos trabalhar na direção de um planeta com muito mais alta resiliência, num planeta com baixa desigualdade social, com alta resiliência às mudanças climáticas, ou a gente vai deixar o planeta aquecer 4 graus, com isso a gente vai ter esses impactos que vocês viram agora. Então é uma escolha. É uma escolha que a nossa sociedade tem que fazer urgentemente, e tem que fazer nesta década, não pode esperar mais 30 ou 40 anos. E é importante a gente perceber alguns aspectos das mudanças climáticas que não são muito falados. Né? Vamos imaginar, vamos ser otimistas, e imaginar que a gente limita o aquecimento global médio em 3 graus Celsius. Tá? Isso significa que em áreas continentais que se aquecem mais, como vocês viram, esse aquecimento pode ser da ordem de 4 graus Celsius. Se a gente remover poluição do ar, em particular material particulado, que resfria o planeta por espalhar de volta radiação solar, isso aumenta a temperatura da ordem de 0,7 graus, levando a um aumento de 4,7 graus Celsius em áreas continentais. Agora, se a gente levar em conta que 80% da população vai estar vivendo em áreas urbanas, e vai aumentar a questão da ilha de calor de áreas urbanas, em áreas urbanas vai dar um aumento de temperatura da ordem de 5,4 graus Celsius. Ou seja, traduzindo em miúdos, um aquecimento médio de 3,0 graus Celsius
implica em um aquecimento da ordem de 5,4 graus Celsius em cidades. Então, vocês imaginam cidades como Teresina ou Cuiabá, que no verão bate 41 graus facilmente, quando essa temperatura começar a bater facilmente em 47 ou 48 graus Celsius, né? Então, vocês imaginam o impacto na saúde, vocês conseguem imaginar isso muito mais do que eu, né? Bom, tem solução para essa questão? Tem. A resposta simples e direta é sim. E isso foi perguntado para o IPCC. O IPCC gastou 3 anos fazendo simulações de quais seriam as soluções, e a solução é reduzir as emissões em torno de 7% ao ano, todo ano, de 2020 até 2050, até chegarmos a net zero, ou seja, emissão líquida zero em 2050, e pegar a segunda parte deste século, removendo CO2 da atmosfera por tecnologias que ainda vão ter que ser desenvolvidas, né? Isso é possível? Em teoria, sim, e isso significaria reduzir a emissão de metano em 70%, ou seja, tem implicações na dieta nossa, né? Então comer carne como a gente faz hoje vai ser cada vez mais difícil, e 90% da redução de black carbon, que é um dos maiores vetores de impacto na saúde em áreas urbanas. Então, nós temos um monte de co-benefícios na redução dessas emissões, isso sempre é enfatizado nos relatórios da WHO. E o IPCC também coloca com todas as letras, nós já temos todas as opções tecnológicas agora, em todos os setores da economia, para poder reduzir pela metade as emissões em 2030, daqui a 7 anos. Então, uma informação muito forte, categórica, e foi aprovada, inclusive, por 196 países, diplomatas desses países, nas reuniões de aprovação desses relatórios do IPCC. Bom, e o que isso tem a ver com a questão da saúde? Tem a ver tudo com a questão da saúde, como todos vocês já podem facilmente perceber, né? Não só pelas ondas de calor extremo, né, que estão se tornando cada vez mais frequentes, né? A onda de calor na Europa de 2013 foi estimada em ter da ordem de 13 mil mortos na Europa por causa do calor excessivo, e vai por aí afora, né? Bom, além disso, você tem toda uma série de outros impactos no sistema hídrico, na disponibilidade de água, que é um outro vetor importante na questão do impacto na saúde, e você tem também externalidades, tais como migração forçada, que certamente vai ocorrer como decorrência das mudanças climáticas, além de doenças associadas com o calor, com doenças cardiovasculares, que vocês sabem melhor do que eu, aumentam de incidência conforme você traz estresse para o organismo. Nós podemos ter aumento de questões de nutrição pela dificuldade de produzir alimentos e aumento de preços, né? Nós temos as doenças transmissíveis, que com o calor vai intensificar algumas doenças, isso já é documentado hoje, está no relatório do IPCC, várias dessas doenças, alergias, asmas e assim por diante. Então, os impactos são em várias áreas, né? Esses impactos dependem muito do levantamento da vulnerabilidade das populações, né? Populações menos vulneráveis, obviamente, você vai ter menor impacto para o mesmo estímulo, né? Então, a questão dos fatores de vulnerabilidade são muito importantes, eles dependem da exposição, dependem desses fatores de vulnerabilidade e das ações que a gente pode ter para minimizar e diminuir essas vulnerabilidades, né? E dos impactos possíveis na saúde, né? Bom, além daqueles que a gente olhou na anterior, você tem zoonoses que podem ser mais, né, fáceis de serem disseminados. Você tem a questão da Covid-19, mostrou claramente uma questão que é crítica para o Brasil, né? Porque a Fiocruz da Amazônia fez o levantamento do número de vírus
né, potencialmente patógenos que vivem na floresta hoje em equilíbrio com o ecossistema, né, vírus, tanto no sistema vegetal quanto no sistema animal, e que, obviamente, ao você continuar com o desmatamento da floresta, vai facilitar o transporte e o contato da nossa civilização com esses vírus, né? Isso acontece frequentemente na África, como vocês sabem, e possivelmente vai acontecer também na Amazônia, e isso o Brasil tem um papel importante, né? E nos últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde, né, eu peguei esses relatórios ontem, né, eles mostram que, basicamente, a perda de atividades por trabalho, pelas questões de saúde, vai impactar fortemente os países nas regiões tropicais. Obviamente, o Brasil é um deles, né? Mas também na África, no sudoeste da Ásia. Então, isso vai ter um impacto na perda de trabalho por causa de questões de saúde, de uma maneira muito, muito forte, causados por todos esses fatores que a gente viu na transparência anterior. E, basicamente, a questão da poluição do ar com o aumento da temperatura, que favorece uma maior produção de ozônio na atmosfera e também favorece um mais rápido transporte de poluentes atmosféricos, que vai facilitar o transporte de partículas de aerossóis com fortes impactos na saúde, também é incluído como um dos potenciais outcomes desse cenário, quando a gente cruza mudanças climáticas com a questão da saúde, né? Bom, e para terminar, basicamente, tem vários relatórios que colocam que as estratégias de adaptação às mudanças climáticas, que queira ou não queira, as mudanças climáticas estão aqui, nós vamos ter que se adaptar a elas, tem que levar em conta os aspectos associados com os impactos na saúde, né? Se a gente não fizer isso, nós vamos fracassar redondamente na nossa tarefa de indicar as melhores estratégias de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, né? E existe muitos ganhos na saúde da redução de emissões de carbono. Dois óbvios: é o setor de transporte em áreas urbanas, né, que com a eletrificação do setor de transporte, que vai ocorrer daqui a 30, 40 anos, praticamente os atuais automóveis que a gente tem vão deixar de existir, os veículos vão ser elétricos, com enormes ganhos do ponto de vista de poluição de ar urbana, mesmo se a gente gerar eletricidade queimando combustíveis fósseis. Segundo ponto: se você troca emissões de termoelétricos a carvão, gás natural e petróleo por energia fotovoltaica e energia eólica, você vai ter um ganho global gigantesco na saúde, particularmente na países como a África, que queima muito carvão, e sudoeste da Ásia e China, gigante, né? Evitando a morte de dezenas de milhões de pessoas no planeta como um todo. Então, esta questão dos co-benefícios, dos ganhos entre mitigação de emissões e impactos na saúde, está se tornando cada vez mais um discurso que você escuta o tempo inteiro. Inclusive ganhos econômicos, né? Quer dizer, com uma estimativa da ordem de ganhos econômicos da ordem de trilhões de dólares, né? Onde, por exemplo, eu vi uma estimativa num relatório da WHO de economias de 8 bilhões de dólares por dia, né? Se a gente trabalhar em conjunto a questão da saúde com a questão da mitigação das emissões de gases de efeito estufa, construindo uma sociedade mais sustentável. E, por último, eu acho que é importante a gente que trabalha com pesquisa, né, perceber que a gente tem uma tarefa que está se tornando absolutamente urgente na nossa sociedade. Qual é essa tarefa? Primeiro, fazer uma ponte, o link entre as necessidades básicas da sociedade: água, alimentação, educação, igualdade de gênero, equidade social, energia, emprego e assim por diante. E aqui fora,
os limites planetários que estão ficando cada vez mais claros e dos quais a gente está chegando cada vez mais próximo deles, né? Então, o limite do ponto de vista de disponibilidade de água, disponibilidade de alimentos, na própria mudança climática, na concentração de poluentes atmosféricos e assim por diante. Então, essencialmente, a gente vai ter, né, que desenvolver a ciência necessária para fazer a ponte entre essas necessidades básicas da humanidade e os limites planetários, que há 300, 400 anos atrás pareciam muito longínquos, mas hoje estão mais próximos do que nunca. Então, a gente vai precisar de muita ciência interdisciplinar para construir essa ponte que chama-se o lugar seguro e justo para a humanidade, e aí físicos, que nem eu, precisa começar a conversar mais com médico, com arquitetos para desenvolver casas que sejam mais resilientes a calor, e vai por aí afora, não preciso dizer para você, todas as disciplinas têm que estar envolvidas nessa tarefa, e a universidade que funcione de uma maneira integrada é cada vez mais essencial para isso, né? Para isso é que o reitor da USP montou 4 centros para trabalhar horizontalmente na universidade, olhando para estas questões, esquecendo se isso é física, química, porque isso absolutamente é irrelevante hoje na ciência, perto desta tarefa gigantesca que a gente tem para construir uma sociedade sustentável, cujo guia são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, não só fornecer água, alimentação, igualdade de gênero, a mudança climática é um desses ODS, mas sem um clima estável, dificilmente a gente vai poder atingir qualquer um dos outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, para finalizar, eu deixo para vocês 2 frases que eu acho que é importante, que a gente tem que restabelecer a conexão vital entre nós, né, e o resto do mundo que nos sustenta, incluindo a biodiversidade, e somente com ações completamente integradas, né, entre governo, empresa e sociedade, a gente vai conseguir construir uma sociedade que a gente possa chamar de minimamente sustentável, né, ao longo deste século. E nós não temos muito tempo para fazer isso, então não é bom a gente ficar perdendo tempo com isso, vamos arregaçar as mangas e ir nessa direção. Então, obrigado pela atenção de vocês, gente, aí podemos conversar quanto vocês acharem que é importante. Bom, excelente apresentação. E vamos iniciar, então, né, as perguntas. A professora Isabela pediu a palavra. Quem estiver à distância, levante a mãozinha aí, né, no sistema Meet, por favor, para a gente identificar. Oi, Paulo, foi ótima apresentação. Aqui no Centro de Pesquisa Clínica, a gente tem o ELSA, né? E o ELSA começou tentando repetir os fatores de risco clássicos e acrescentou os psicossociais no início da onda, né, 2008, 2010. A gente tem tentado fazer uma guinada agora para exposições ambientais. Então, por exemplo, a gente já tem poucos artigos, mas um que mostrou que você mora perto de uma área verde, você tem menos hipertensão, né? E agora a gente está trabalhando também com variáveis de poluição, está trabalhando com variáveis de poluição no trânsito, enfim, e agora a gente está também com uma dosagem dos metais e metalóides aí, que a gente já tem na onda 1, né? Eu entendo que esse vai depender do esforço coordenado de toda a sociedade, né? Tem alguma coisa que você sugira para a gente? A gente está investindo em tudo isso, mas tem alguma coisa que você enxerga que seria importante a gente fazer? Do ponto de vista de saúde, você diz? Do ponto de vista de pesquisa na área da saúde, de saúde em geral. Olha, por exemplo, a questão da tolerância térmica, né, é uma coisa que a gente discute cada vez mais, né? Então, por exemplo, quando você tiver ondas de calor em Teresina, no interior do Ceará, que chegue a 49, 50 graus, quer dizer, como é que você vai tratar essa questão? Botar todo mundo no ar-condicionado, obviamente, não funciona, né? E, particularmente, tem uma questão associada com a injustiça social, porque quem vai sofrer isso é quem mora num barraco, né? Se você olhar as fotos das pessoas em todos os eventos climáticos extremos no Brasil, quem sofre
É quem mora num barraco, quem está precário e não afeta a minha casa, não afeta a casa provavelmente nenhum de vocês. Então isso é uma questão que a gente precisa começar a integrar de uma maneira melhor. Integrar a questão de saúde é essencial, absolutamente estratégico, porque aí é que pode acordar uma parte significativa da população. E a gente já está vendo, como você falou, já existe uma quantidade gigantesca de pesquisas que vão nesta direção, né? Então, eu acho que a chave para isso é ampliar o escopo cada vez mais, cada um de nós não olhar só para a sua própria disciplina, né? E olhar para o planeta como um todo. A gente vai ter que voltar como era a universidade no século XVII e XVIII, onde não tinha separação entre disciplinas, onde era muito mais fácil para um físico ir falar num hospital, por exemplo, né? O que hoje é exceção, se vocês olharem, e a mesma coisa, médicos e dar palestras. O Saldiva já foi dar algumas palestras no Estudo de Física, porque eu convidei, né? Mas isso não é a prática atual da nossa universidade. Então, a gente tem, sim, que trabalhar nessa integração cada vez mais nesse mundo que está ficando muito mais complexo do que era mesmo há 20 anos atrás. E a universidade tem que se modernizar e olhar para essa nova configuração da sociedade e do planeta como um todo. A professora Lani Alencar, Oi. do Instituto do IME, né? Do IME, né? A sua pergunta. Eu fiquei curiosa sobre os modelos, né, já que eu sou do IME, né, sobre os modelos, como são, se tem incorporado aí, como que é a medida da variabilidade também, né, ou são modelos de equações diferenciais e tudo via simulação, ou é ajuste de modelo com verossimilhança, como que são os modelos, e aproveito para já cobrar a coisa dos dados, né, porque recentemente eu puxei dados por exemplo, de precipitação de Ubatuba, dados do INMET, por exemplo, e de repente só vem até 2009. E aí, né, como que fica essa medição no Brasil todo, como que tá? Obrigada, viu? Obrigada pela palestra. Você fala dos modelos climáticos, é isso? Sim, porque você falou o efeito de um grau, como é que eu vejo essa cadeia toda, que deve ter várias equações, né? Olha, gente, para você fazer a previsão do futuro, você precisa de 2 ingredientes essenciais. Primeiro, é um cenário de emissões. Segundo, é um modelo climático, que é uma representação matemática de como funciona o sistema climático. A maior parte das pessoas acha que a maior fonte de incerteza nos modelos, os modelos têm incerteza, claro, né? Está na parte matemática. Mas isso é um lindo engano. A maior incerteza está, na verdade, nos fatores de emissão. Por quê? Por exemplo, há 20 anos atrás, ia ser muito difícil imaginar que um Trump seria eleito nos Estados Unidos e iria basicamente acabar com toda a legislação ambiental americana. Ou que um Bolsonaro fosse... A gente não imaginava há 8 anos atrás que o Brasil ia eleger um Bolsonaro fazendo o estrago que fez. Então, aqueles cenários de emissões são cenários políticos, na verdade. E é aí que está a maior incerteza. Os modelos climáticos têm incerteza, sim, não há a menor dúvida, né? Agora, é interessante a gente observar que se você pega a gente roda esses modelos climáticos, por exemplo, desde 1850 até hoje, né? E você faz essas simulações, em geral, a realidade é acima do que a previsão dos modelos climáticos fornece do ponto de vista de aquecimento. Por quê? Porque o nosso desconhecimento sobre o complexo funcionamento do sistema climático ainda é limitado. Nós não conseguimos incluir todos os processos. E se você incluir todos os processos, essas projeções que eu mostrei vão para cima, não vão para baixo. Tá? Então, esse é um ponto importante. Os modelos têm limitações importantes, a gente está melhorando muito os modelos. Agora, a nova onda é utilizar modelos utilizando inteligência artificial, utilizando computadores quânticos, e isso vai melhorar demais. Agora, esse não é o problema. O problema está na componente humana, não está na componente dos modelos matemáticos. E qual é a segunda parte da sua pergunta que eu esqueci? Lani. Sobre a coleta de dados e a descontinuidade. De repente eu baixo um dado e está só até 2009, eu queria ver justo a chuva em Ubatuba, até para um exercício com os alunos, eu trabalho justamente com análise de séries temporais, quer dizer, assustador. Bem colocado. Gente, na Amazônia inteira, que é uma região de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? Tem cerca de
85 estações meteorológicas. Na mesma área, na Europa, tá? Tem mais de 150 mil estações meteorológicas. Isso dá uma medida da disparidade que a gente tem de fazer previsões climáticas. No caso do Brasil, particularmente, nos últimos 4 anos, o Instituto Nacional de Meteorologia desativou cerca de 60% das estações meteorológicas que faziam monitoramento no Brasil. Então, a gente, mais recentemente, está muito limitado do ponto de vista de fornecer dados, porque, obviamente, esses modelos são de dados para serem alimentados e fazer projeções em cima dos dados. O que a gente espera é que o Instituto Nacional de Meteorologia seja recomposto e que a gente volte a ter uma rede de observação meteorológica minimamente boa. Né? E isso é crítico e é importante, por exemplo, para a agricultura, é importante para a previsão de eventos climáticos extremos, né? E assim por diante. Então, isso é uma tarefa que a gente vai ter que reconstruir no país. Professor Itamar. Professor, obrigado. Obrigado pela apresentação. É um privilégio poder discutir com o senhor esse tema. O senhor falou durante a apresentação, né, assim, e que acho que essa é uma constante, quando os países se reúnem para discutir o tema, sai um certo consenso de que precisa haver ação, mas esse é o tipo da relação em que o maior benefício é aquele, você obtém se os seus pares fazem aquilo e você não. Né? Então, eu imagino que no momento de uma discussão, o consenso ele é muito fácil até para poder motivar os pares, mas a hora que as pessoas voltam para casa é muito difícil de implementar ou ele tem mais resistências para a implementação. Nesse sentido, o que vem dando certo? Assim? Qual é o caminho que tem se mostrado mais promissor para que efetivamente essas mudanças aconteçam na hora dessa negociação entre todos os... Olha, eu participei fisicamente das últimas 4 COPs e dá um desânimo terrível participar dessas COPs, você sai de lá deprimido. Porque, para você ter uma ideia, dos 27 documentos finais das COPs, nenhum documento até agora fala explicitamente dos combustíveis fósseis. Porque o lobby da indústria não deixa isso aparecer nos documentos, que tem que ser aprovado por consenso de acordo com as regras da ONU. Tá? Todo mundo sabe que tem que parar de queimar combustíveis fósseis, só que a indústria não deixa. Né? E a mesma coisa no Brasil. Tá? Então, por exemplo, você tem um Congresso dominado por ruralistas que não têm o menor interesse de que a lei comece a ser cumprida na região amazônica. É simples como isso. Então, você invade terra indígena, você apoia garimpo ilegal, esse garimpo ilegal financia a campanha desses senadores e deputados, e vai por aí afora, e o resultado todos nós conhecemos. Isso até na escala maior. Na escala menor, por exemplo, da cidade de São Paulo, né? O Saldiva sempre falava essa questão. Né? Quer dizer, por que a gente não tem uma frota de ônibus movido de baixas emissões, como tem em qualquer cidade europeia, americana e assim por diante? Por uma razão muito simples. Né? Os donos de frotas de ônibus, né, basicamente, subsidiam políticos que não deixam passar qualquer legislação que prejudique os seus interesses. O que isso quer dizer? Que tanto a nível global quanto a nível municipal, a gente precisa melhorar a qualidade da nossa democracia, para que a gente tenha governos que efetivamente governem com o interesse da população, e não do capital financeiro, das indústrias do petróleo e assim por diante. E veja, das indústrias do petróleo, é importante a gente salientar isso. Nós temos, talvez, centenas de milhões de empresas no planeta. Tem as 20 maiores empresas do petróleo, são responsáveis por cerca de 70% a 80% da extração. Então, são 20 empresas só. Não é uma coisa muito complexa de fazer. Shell, Esso, Petrobras e assim por diante. Então, enquanto você não mudar esse cenário de melhoria da qualidade da nossa democracia, para que quem vai lá na COP efetivamente não vai lá defender o interesse do grileiro de terra na Amazônia ou os interesses da Shell, né?
é a única maneira da gente sair desse enrosco que a gente está na nossa sociedade. Paulo, eu tenho uma pergunta sobre a questão da Amazônia. Qual a abordagem que você está propondo agora nesse centro em relação a essa complexa situação que se tornou a Amazônia após 4 anos de Bolsonaro? Olha, uma pergunta que eu não tenho resposta. Sim. Né? Vamos falar bem honestamente. A Amazônia, gente, tem 2 problemas importantes, do ponto de vista de mudanças climáticas. Né? O primeiro deles é que desmatamento, hoje a gente desmata 13.500 km² a cada ano, alimenta o aquecimento global, isso é responsável por 17% do total de emissões, não é pouco, né? Mas, por outro lado, a gente está observando recentemente que o aumento global da temperatura e a redução da precipitação está causando degradação florestal e a floresta está perdendo carbono para o clima global. Por que isso é importante? Porque a Amazônia armazena 120 bilhões de toneladas de carbono nas árvores e nas raízes no ecossistema. Tá? Para vocês terem uma ideia de quanto é isso é 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis. Ou seja, esse carbono está começando agora a ser lançado para a atmosfera. Então, não adianta o Brasil só parar o desmatamento da Amazônia, se os países desenvolvidos continuarem a emitir combustíveis fósseis e deixarem o planeta aquecer 4 a 5 graus. Se isso acontecer, bau para esse 120 bilhões de carbono que estão armazenados. Esse carbono não vai sair da noite para o dia, mas ele lentamente vai agravar a questão das mudanças climáticas. Isso do ponto de vista do clima. Agora, na Amazônia não é só clima. Né? Você tem questões sociais, econômicas, de saúde, bom, e vai por aí afora. Então, o que nós estamos tentando fazer nesse centro é integrar o trabalho do pessoal que trabalha com índio, antropologista, pessoal que trabalha com clima, pessoal que trabalha com alternativas de renda para a população, bioeconomia, seja lá o que isso seja, desenvolver mineração sustentável, desenvolver pecuária e agricultura minimamente sustentável nas áreas já desmatadas. Bom, e aí eu posso fazer uma lista de várias páginas. Agora, o que a gente tem que fazer é pensar como nação, como país, numa estratégia de desenvolvimento para a Amazônia que integre a questão da saúde, né? Então, por exemplo, a questão de envenenamento por mercúrio. Sim. Em 80% dos cursos d'água da Amazônia. Quer dizer, isso é uma coisa que é muito, muito séria e afeta a população indígena que sequer foi contactada pelo homem branco. Né? Então, isso são questões que a gente vai precisar de uma agenda baseada em ciência, não baseada no interesse do grileiro de terra aqui, ou do senador Y, ou do deputado X. Né? Então, essa é a ideia desse centro, e a gente está trabalhando com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a nova autoridade climática brasileira, e trabalhando em conjunto. Não é fácil, não é trivial, como vocês podem imaginar, mas, na verdade, é a única maneira da gente olhar para a Amazônia com todos os olhares que são necessários. Né? E eu acho que daqui a alguns anos nós vamos conseguir integrar cada vez mais essas disciplinas todas, incluindo a questão política, a questão indígena, numa agenda de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, porque aquilo é 60% da área do território nacional e que hoje está jogado à ilegalidade, está jogado basicamente a crimes ambientais, sociais e de todos os tipos. Isso tem que parar se a gente quiser chamar o Brasil de uma nação minimamente desenvolvida. E esta é uma das tarefas deste centro. Perfeito. Se não houver nenhuma outra pergunta, não estou vendo aqui na plateia, eu só queria dar um testemunho, né, e até homenagear a um professor já falecido da Unicamp, o Luiz Jacinto Silva, e foi em 2002, 2003, eu o convidei aqui para discutir dengue, né? E ele chegou e falou assim, olha, eu vou fazer uma coisa, colocar dados inéditos do meu estudo,
que é a questão do aquecimento e do aumento do Aedes aegypti no planeta. Melhor, no planeta não, nas Américas. E aí ele fez toda a projeção, e nós tínhamos dengue até mais ou menos chegando no Paraná, aqui, latitude do início do Paraná, em 2002, 2003. Né? E no norte estava chegando em Cuba, mais ou menos, assim, naquela região. E ele fez a previsão, né, com o aumento da temperatura, que com isso o Aedes iria ficar em 2025 entre Bahia Blanca, no sul, até Boston, no norte. Aí, ele comentou isso daí, aí passou um tempo, eu perguntei, como é que está? Já fez conseguiu mandar? Ele falou que está uma dificuldade de aprovar. Os revisores, principalmente os americanos, falam que aquilo é um delírio, que aquilo lá tem problema, que imagina se o Aedes vai chegar aos Estados Unidos. Talvez na pontinha, lá nas Keys, né? Lá na Flórida, não sei o que lá. Né? Nós estamos em 2023 e nós estamos com o Aedes e dengue já passando da Geórgia, nas Carolinas, né? E já chegou em Bahia Blanca. Né? Vamos ver em 2025. Talvez não vai chegar em Boston, mas acho que vai chegar muito próximo a isso. Né? E o interessante é como, acho que ele passou uns 2, 3 anos Como é rápido. sem conseguir publicar, porque os revisores achavam que aquilo era, né, delirante, e ele alterava, né, o pessoal dava sugestão, ele mudava todos os modelos, né, fazia isso daí, mas o ceticismo incrível na comunidade científica sobre isso, e é um fato agora, né? Ele faleceu logo depois, né, então ele não conseguiu concluir muito isso, mas é um fato que eu testemunhei. Malária, a gente vê recentemente, faz uns 4, 5 meses, saiu vários artigos de malária na Europa. Sim. Há 20 anos atrás, isso seria inimaginável, mas está chegando. Né? E isto vai ter impactos gigantescos. Né? E é um processo que já começou, não tem volta mais. Né? Então, e essa questão da ciência, né, ser muito conservadora, a gente é outra tarefa que cada um de nós tem que trabalhar nessa direção. Ô, Dri, você que está aí em Manaus, algum comentário? Boa tarde, interessantíssima apresentação. Vou me apresentar, sou aluna de doutorado do professor Lotufo, sou médica radiologista e cresci em Manaus, atualmente moro em Manaus, depois de uma temporada em São Paulo, 3 anos, os últimos 3 anos, agora estou em Manaus de novo. Então, aqui todo esse apelo climático, ele diz respeito a nós, né? A gente quer saber como vai nos afetar. Eu estava grávida, tirando foto na orla de Manaus, na cheia histórica do ano passado. Acompanho, já levei as pessoas que me visitam para tirar foto nesse marco, né? Nos afeta diretamente. Aqui, para o desenvolvimento de políticas ambientais, a gente tem uma conexão, o povo local, com o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que inclusive faz um trabalho forte junto com o ciclo básico do curso de medicina. Então, quando a gente estuda embriologia, virologia, microbiologia, o INPA está sempre mostrando dados e mostrando a sua atuação forte nesse estudo da fauna e flora daqui. Então, o senhor comentou sobre malária. A malária, para nós, é obviamente, um problema de saúde pública, e aqui na nossa região ela acompanha o ciclo das chuvas. E mais do que acompanhar o ciclo das chuvas, ela acompanha a cor da água do rio. Então, o rio de água barrenta, ele não tem muita malária, porque ele tem grande concentração de sedimentos. E o rio de águas negras, ele tem uma água mais limpa de sedimentos, e aí ele contribui com o maior número de casos de malária. Então, a malária aqui na nossa região, ela também é afetada por fatores locais. Aonde está a comunidade ribeirinha? Que tipo de rio que sustenta aquela comunidade ribeirinha para a incidência desse tipo de doença? Então, acredito bastante que, na sua fala, políticas voltadas especificamente para a nossa realidade, porque são soluções, muitas vezes, importadas,
que não levam em consideração essas diferenças locais. Então, é importante manter e nutrir essas unidades de coleta de dados aqui na nossa região. Eu sou contribuinte do ELSA, mas não na parte ambiental ou de impacto climático, no tipo de impacto que eu estudo é outro, mas, como o professor Lotufo bem coloca, Manaus está bem representada aí nas nossas reuniões, sempre temos representantes locais aqui. Então, gostaria de parabenizá-lo e dizer que o olhar voltado para a realidade local, com pessoas que conheçam a região, faz muita diferença do que a importação de soluções. Obrigado, Adri. Sim, é verdade. E a Amazônia, gente, é muito mais crítica para o enfrentamento da questão das mudanças climáticas do que a maior parte consegue realizar, né? Por causa da questão hídrica, né? Veja, a Amazônia processa a maior parte do vapor d'água que vem para o Brasil Central e aqui para o Sudeste, né? Então, se a gente interromper esse fluxo de vapor d'água, tchau, tchau para nós todos, aqui vento abaixo da Amazônia. Perfeito. A última pergunta. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela apresentação. Eu queria, não sei se é bem o ponto, mas saber do ponto de vista individual das ações, porque todas essas ações me parecem que estão num nível para muito além do que a gente, enquanto sociedade, no indivíduo, dá conta de fazer, né? Exigem não só esses eventos, que podem ser muito frustrantes mesmo, mas ações governamentais, ações de instituições ligadas às questões de clima. Do ponto de vista individual, a gente na nossa casa, na nossa alimentação, isso gera, porque eu pergunto isso porque eu tenho esse cuidado em casa, sim, mas às vezes me dá essa sensação de 2 dias na semana sem carne, 1 quilo de carne são 16 mil litros de água, 1 quilo de arroz e feijão que dá a cadeia completa, são tantos litros, mas aí você vê no marzão, né, você separa o lixo, não sei o quanto, e aí eu falei, um dia eu queria perguntar sobre isso, né, até de questões assim, por exemplo, eu tenho 2 filhos, usei fralda de pano, e aí pensava, quantos litros para usar na fralda de pano, quanto tempo se decompõe em 400 anos, a bucha é vegetal, não é a bucha normal, porque aquela bucha nunca vai, mas eu fico na dúvida se esse esforço individual, embora eu não vou desistir, mas o quanto que eu acho que no nível aqui, a gente, cada um na sua casa, se vale a pena, porque se a pessoa ouve, para quem já não tem uma sensibilidade ou um olhar aflorado para isso, se ela escutar que isso faz sim uma diferença em algum nível, quem sabe ela consiga colocar coisinhas na casa dela, implementar pequenas ações para também, né? Até porque o destino vai ser esse. Quem está se adaptando antes, bem melhor. Em 2050 não vai ter carne desse jeito. A gente não vai ter, se a gente seguir essas medidas, não vai ter acesso amplo e restrito a plásticos, a todas as coisas que a gente descarta e consome loucamente hoje em dia. Então, no mínimo, eu ganharia uma adaptação, uma resiliência mais fácil. Sim. Mas pensando no clima, na sustentabilidade, isso é uma coisa que tem algum impacto? Olha, primeira questão, acho que é importante perceber, nós chegamos num nível de a gravidade da questão climática, que o que a gente precisa mesmo são políticas públicas, municipais, estaduais, de cada país e global. Sem isso, acho que ficou muito claro para vocês, nós vamos para o buraco, tá? Agora, nas questões individuais, né, você pode dar a sua contribuição, sem sombra de dúvida nenhuma, só que você precisa ter consciência das limitações das suas ações. Por exemplo, eu vim de carro para dar essa palestra aqui. Se eu viesse de bicicleta, com certeza eu estaria contribuindo para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Só que São Paulo tem 8 milhões de automóveis. Se os outros 8 milhões de automóveis saíram para a rua, a minha contribuição vai ser boa para a minha saúde, etc. e tal, mas do ponto de vista de emissões, ela é absolutamente, completamente desprezível. Agora, a gente não pode esquecer da questão do efeito coletivo, né, que é importante, né? Hoje, todos nós que estamos aqui nessa sala, com certeza comemos menos carne do que a gente comia 10 ou 20 anos atrás. É só perceber isso, né? Meus filhos, nenhum dos 2 meus filhos tem carro. Eles
Eles andam de metrô, ônibus e Uber. Na minha juventude, isso era impensável, por exemplo. Então, todo mundo queria ter um carro. Isso mudou. Então, você vê que a sociedade está mudando. Isso não há a menor dúvida. Agora, esta mudança individual não está se refletindo em políticas públicas. E esse é o grande problema. São Paulo tem que ter um sistema de transporte coletivo de baixas emissões há 20 anos atrás, e poderia ter tido isto, né? Em vez de 8 milhões de automóveis circulando que nem maluco por uma área urbana, né? Então, o que a gente tem que fazer é pressionar cada vez mais por políticas públicas consequentes, o que não impede a gente, cada um de nós, fazer o seu trabalho individual. Agora, não vamos imaginar que só fazendo o seu trabalho individual você vai resolver a questão que é muito maior do que isso. Então, pressão governamental é absolutamente estratégica, em todos os níveis. Não é só a nível de COPs, a nível de país, mas é principalmente, às vezes, a nível de município, né? Transporte é a atribuição do município. Muito da saúde é a atribuição do município. Então, dá para fazer alguma coisa na sua cidade, no seu município? Não há dúvida. E ajuda muito. Pois é. Essa questão dos ônibus é interessante, né? Porque nós tivemos um prazo de 2009, 16, agora parece que está 2035, né? Exatamente. E o interessante é que eu fiquei sabendo que tem a empresa Marco Polo, que fica lá em Caxias do Sul, que eles vendem ônibus para inúmeros países com baixa emissão. Agora, aqui em São Paulo, não entra ônibus deles. E em Estocolmo, eu morei lá 2 anos. Todos os ônibus são híbridos. Sabe de onde vêm todos os ônibus de Estocolmo? Da Volvo, fabricada aqui em São Bernardo do Campo, e eles são híbridos. Eles exportam esses ônibus, só que a máfia dos donos das frotas de ônibus da cidade de São Paulo não deixam eles implementar políticas aqui, apesar das várias tentativas. A Erundina fez isso, e aí quando sai assim, agora tem um fabricante chinês chamado BYD, que está fabricando ônibus elétrico em Sorocaba, né? E eles exportam para o Chile, para a Argentina, você não vê um ônibus deles rodando em São Paulo. Agora, aparentemente, eu vi na semana passada, vai ter 5 rodando. 5 em 17 mil. E aí sai festa, a prefeitura faz eventos, olha, nós estamos fazendo a nossa parte, com 5 ônibus em 17 mil. Então, isso tem que mudar. Ok. Então, pessoal que está à distância, agradeço. Segunda-feira voltaremos com um tema aplicado, que é material particulado, atmosférico e função renal, com a professora Lúcia Andrade, do Departamento de Clínica Médica. E agradeço muito a excelente apresentação do professor Paulo Artacho, que com certeza irá continuar colaborando com a gente aqui. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a vocês, gente.